Fala, meus parceiros, seus lindos! Gente, é o seguinte, ó. Estamos ao vivo para o primeiro episódio do Meus ParsaCast com esse fenômeno, nada mais e nada menos que o rei da resenha, Vaguinha, gente. O Vaguinha, o homem veio no Meus ParsaCast. Seguinte, ó, não é qualquer um pra trazer esse homem. Eu já fiquei sabendo, então hoje a resenha vai ser demais. Fala comigo, meu parceiro Vaguinha. Tamo junto, fenômeno. Sagrado, obrigado pelo convite. E esse convite eu jamais poderia recusar, a parceria aí, firme e forte. Firme e forte, meu parceiro. E, claro, eu sei que a resenha aqui é forte também. E o assunto, assim, falar sobre a minha vida, a minha profissão, sobre família, isso aí, cara, não é trabalho nenhum. Isso aí é um prazer sentar aqui e ficar resenhando sobre tudo, né? E jamais poderia recusar esse convite. Meus parceiros! Gente, ó, lembrando que o Meus ParsaCast é um podcast que a gente vai falar pra vocês vamos trazer pra vocês muitos cases de sucesso, vamos trazer pra vocês realidade, vamos trazer pra vocês resenha e vamos trazer pra vocês um pouco dos bastidores do Vaguinha, mas aqui ele vai falar pra nós quem é o Wagner, mano. Quem é o Wagner? O Wagner, o pai de família, aquele cara por trás das câmeras, tá? Vaguinha, fala pra nós, gente. Te apresenta pra esse público lindo que está aqui nos ouvindo agora e vamos contar um pouco dessa história aí. A galera tá me conhecendo muito pelo Vem com Vaga, Vem com Vaga. Vem com Vaga, tá estourado. Que é a forma que eu utilizei pra iniciar minha comunicação nos vídeos, né? No meu canal no YouTube, no canal do Vaguinha. Pra quem não me conhece, eu sou o Wagner Martins, sou jornalista formado em 2009. Tarde pra 2009. Caramba, pela PUC aqui do Rio Grande do Sul. E, bom, sou natural de Porto Alegre e sempre fui um apaixonado por futebol. E mais do que uma paixão pelo futebol, eu sempre tive uma paixão pelo rádio, pela comunicação, pelo jornalismo esportivo. Eu sempre fui aquele moleque que... Certamente muita gente já ouviu a história do molequinho jogando futebol de mesa, futebol de botão sozinho e narrando os jogos, né? Curiosamente, sempre tinha um time que ganhava. Sempre tinha um time que ganhava os campeonatos que eu organizava sozinho ali. Eu vou contar no final. Gente, olha só. Até o final do Meus ParsaCast de hoje, nós vamos descobrir qual que é o time que o Vaguinha torce. Ó, eu já sei, o Vaguinha é meu amigo. É aqui do Sul, é? E ó, é do Sul o time. Nós vamos revelar no Meus ParsaCast no final desse podcast o time que esse fenômeno torce. E vocês sabem, né, cara? Da dupla Grenal, o cara que tem as informações mais quentinha é o Vaga, mano. Vocês não podem nem perder tempo com o outro. O Vaga traz quentinha. E ele chegou aqui hoje pra mim e falou: Negão, eu tenho uma forte pra ti. E eu, Vaga? Tenho. E eu... Rapaz, mano, isso aí, se vocês quiserem saber, você tem que correr lá pro canal do Vaga, né, mano? Tem que ir no canal do Vaguinha pra saber. A gente tá sempre correndo atrás de notícias. Mas, então, assim, eu sempre tive uma paixão, assim, claro que por futebol, que pra mim sempre foi uma magia, né? Quando criança, assim, pra mim sempre foi um mundo mágico, o futebol. Eu lembro que quando o meu pai passava de carro, ou na frente do Estádio Olímpico, ou na frente do Estádio Beira-Rio, eu ficava vidrado nos portões de acesso ao estádio para poder enxergar a grama do estádio. Que massa, né? Porque, vamos lá, estamos falando aí, eu nasci em 1980... quando eu comecei a entender alguma coisa, 85, 86, 87, era muito difícil pra gente entrar dentro do estádio de futebol. O acesso era mais complicado? O estádio era muito complicado. Pra entrar no estádio num dia a dia de clube de futebol, não existia isso que é organizado hoje, de visita ao estádio, o dia na arena, o dia no Beira. Isso não existia. Então era muito complicado tu ter acesso assim. E isso pra mim representa muito. Eu tenho a imagem passando na frente do Estádio Beira-Rio, passando na frente do Olímpico e tentando observar entre as frestas dos portões, olhar o gramado, ver se eu conseguia identificar algum jogador em algum dia de treino e coisa assim. Nunca consegui, mas sempre fiquei com aquela magia de um dia eu vou trabalhar aí.
Na verdade, um dia eu vou estar aí dentro, jogando. Quando moleque, você tinha pensado nisso? Era um sonho? Era um sonho? O sonho era ser jogador de futebol. Ser jogador de futebol. Que acabou não acontecendo. Mas tu teve uma passagem, né? Não, eu tive... eu durante um período eu me destaquei jogando bola quando eu tinha 16, 17 anos. Sim. Lá em Osório. E os meus professores, eles tinham contatos aqui em Porto Alegre. Com a escola Dom Bosco. Sim, conheço. O Dom Bosco era muito forte. O Dom Bosco chegou a mandar jogadores pro Vasco da Gama. Tinha uma parceria com o Vasco e Mogi Mirim. E o Dom Bosco conseguiu mandar para lá. Acho que o grande nome foi o Leandro Ávila. Foi um volante que surgiu por aqui no Dom Bosco e teve destaque no Vasco da Gama. Depois jogou no Flamengo. Jogou no Internacional mais tarde. E se tinha... os comentários assim, não, o Dom Bosco manda pro Vasco, Dom Bosco. E eu vim de Osório, fiquei um tempo no Dom Bosco. E aí eu recebi um convite para ir pro Grêmio. Sim. O Grêmio tinha um projeto piloto na época. Isso já estamos falando aí em 1996, 97. E aí eu fui e eu tentei a sorte ali durante 8 meses, vindo... Meu pai bancando passagem de ônibus de Osório. Qual posição, Wagner? Eu jogava de atacante, cara. Não, eu era bom jogador. Metia gol? Aí é que tá, eu não era muito artilheiro, fazedor de gols. Eu era um camisa... Eu era um 8,5, assim. Um cara que chegava na área, mas gostava de jogar mais pelos lados, assim, e tal. Eu sabia jogar, mas... Sim. Faltava algo pra jogar, né? Tem uma frase do Kaká que futebol não é pra quem quer. Futebol é pra quem precisa. E assim, faltou, sabe? Faltou uma dedicação, faltou um estalo, assim, pra chegar. E faltava físico também. Tá natural de onde, Vaga? Eu nasci em Porto Alegre, mas morei 10 anos em Osório. Ah, é porque eu ouvi tu falando em Osório. Aí quando eu percebi que não ia dar, depois dessa passagem, assim, uma tentativa, que foi um período de testes, o meu pai me mandou pra Bagé, pro Grêmio Bagé. Eu fiquei na Pedra Moura uma semana dormindo embaixo da arquibancada no alojamento. Sim, sei como é que é. Frio danado. Sim. Isso foi uma experiência de vida muito, muito interessante, porque eu saí do conforto da minha casa, meu pai, minha mãe, graças a Deus nunca faltou nada dentro de casa. Meu tinha pai uma vida tranquila. Tinha uma vida tranquila, tinha arroz, feijão e batatinha frita e bife todo dia na mesa. E eu fui fazer um teste lá no Grêmio Bagé. Cheguei com 17 anos, não tinha o juvenil, porque no interior normalmente os clubes que não têm recursos jogam um ano com o juvenil, o outro ano jogam o time júnior. Naquele ano eu tava estourando a idade de juvenil, não tinha o juvenil. Não, eu tava já com 18 anos, exatamente. E eu já tava com idade de júnior, e aí não tinha o júnior porque eles estavam disputando o estadual juvenil. E aí eu fui parar no profissional. Já subiu direto. Daí eu fui no profissional, fiquei uma semana lá fazendo teste. O técnico era o Suca, conhecido aqui da região. Gostou de mim e tal, mas, cara, aí alojamento, comida ruim. A realidade dos clubes de futebol do interior é muito dura, muito dura. E aí bateu a saudade. E aí, quer saber? Eu digo, não, peraí. Quantos anos tinha? 16? 18 anos. Aí eu digo, não, peraí, tá na hora de eu ver uma outra coisa pra mim. E aí foi que apareceu o jornalismo pra mim. Isso. Não é que apareceu, era uma coisa que que eu sentia que eu tinha um talento nato pra essa situação, pra fazer isso. E, cara, daí comecei a me preparar pra isso. Aí, voltando daí lá no portão. Depois tu vai continuar essa história, né? Exatamente. Daí assim... Aí, pô, eu preciso entrar pra dentro desse portão pra descobrir um pouco mais dessa magia. Eu quero sentir essa magia. E eu quero correr atrás desse sonho. Que é estar perto do gramado. Se eu não conseguir jogar, eu quero estar ali. Aí começou. Aí a grande porta de entrada pra mim era a reportagem. Ser repórter de campo. Cara, essa é uma sensação que só quem é apaixonado por futebol e jornalismo esportivo sabe descrever. Que é uma coisa assim, de tu ficar atrás do gol, relatando o que está acontecendo numa transmissão seja ela de rádio ou seja ela de TV. A do rádio ela é mais sanguínea, é uma jornada mais emotiva e por isso é mais apaixonante, né? Embora a repercussão ela não seja hoje, pela realidade dos meios de comunicação, a maior repercussão. A TV te dá uma repercussão maior e eu tive a possibilidade de fazer TV também. Mas aí eu comecei a estudar para fazer isso. Tá, mas me diz uma coisa.
quando tu era molequinho lá, tu viu aquela imagem, tu queria olhar, e ali tu já sabia que tu queria algo com futebol, mas tu sabia que era o jornalismo que tu queria já, não? Não, quando criança, não. Da onde que tu veio, assim, cara, você jornalista esportivo? Porque daí o seguinte, daí o meu avô me deu um radinho de pilha da Motorrádio, os mais antigos vão lembrar. Ou não? Não, Motorrádio era bom. Era bom. Não, era a melhor marca. Se tu pegar um jogo... Coloca no YouTube aí um jogo da década de 80, sim, a Motorrádio patrocinava os estádios dos clubes, cara, tinha a placa da Motorrádio. Gente, a Motorrádio, eu não sou dessa época e tô aprendendo com isso. Não existia não existe ainda. mais. Então meu avô me deu um radinho de pilha pequenininho e eu ficava ali acompanhando os jogos, as transmissões do meu time do coração. E aí, cara, e aquilo ali era... Eu ficava o dia inteiro ouvindo as resenhas esportivas, sim, e transmissão de jogo. Tanto que, aí mais pra frente eu posso contar isso. Mas assim, e aí eu começou a surgir pra mim uma paixão de rádio e eu comecei a imitar os narradores. Que legal. Pô. Então eu tinha o meu estrelão, que era o campinho de futebol de mesa. Botão, É botão, é. Depois evoluiu a paixão pro botão e eu comecei a jogar com mesa profissional. É mesmo? Com botão de galalite. Quem sabe... Tu é bom nessa parada? Eu era bom. Era muito bom. Mas tem lá na tua casa ainda não? Eu tenho os botões. Eu tinha mesa na minha casa em Osório, mas eu não tenho mais mesa. Sim. Faz muito tempo que eu não jogo. Mas a minha maletinha com os meus 4 times que eu tinha ali... E era forte antigamente, né? Hoje não tinha videogame, né? E hoje já... O videogame que tinha não tinha essa qualidade que tem o jogo de futebol no videogame. Sim. Imagina, um jogo do Atari, pra quem lembra, eram 5 bonequinhos correndo assim... 5 pontinhos trocando bola. Enfim, aí eu comecei a narrar ali. Daí eu disse, olha, eu vou narrar. Só que daí eu percebi que eu não tinha voz para ser narrador de futebol. Então eu disse, eu vou ser repórter. E aí eu comecei a me preparar. Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria ser narrador, então, Vaguinho? Inclusive, depois que eu tive a minha carreira consolidada de repórter, o segundo passo para quem é jornalista esportivo é ou tu vai pra narração ou tu vai pro comentário. Que legal. Mas só que a narração é um dom. É um dom, né? A narração é foda, né? A narração tu não aprende. Eu tentei aprender, tá? Embora eu me achasse muito bom, quando as pessoas me ouviram, elas não, fica como repórter que tu repórter até um monstro de repórter, fica na reportagem, mas na narração não. Eu cheguei a fazer um teste no Fox Sports, de tanto eu encher o saco dos caras. O meu chefe me chamou lá no Rio de Janeiro. Que massa, mano. E aí, só que, cara, assim, é agradável. Eu até tenho no YouTube algumas narrações que eu treinei aqui em Porto Alegre. Eu treinava em Porto Alegre, uma equipe me gravava narrando. E aí botaram pra eu fazer o teste lá no Rio de Janeiro, Bayern de Munique e Wolfsburg. 6-0 pro Bayern deMunique. Só o nome dos alemão fudido, né? Era ruim. Botaram na fogueira pra ver se tu ia... Me botaram lá e tu foi, Maga? Ficou legal, eu fui. Eu assumo qualquer desafio. É isso aí. Eu assumo qualquer bronca. Aí que tá a diferença, né? Pode não vingar, como não vingou, sim, mas foi uma experiência bacana. E se eu tivesse insistido, talvez um pouco antes, talvez eu, né? Mas assim, a narração é um dom. E eu não tinha esse dom. E eu não consegui chegar por outras vias a narração. E aí eu fui pra reportagem. E sabe quando tu... parece ser automático, porque de tanto que eu escutava os caras, de tanto que eu ouvia os caras, aquilo pra mim, na verdade, o que estava acontecendo era um curso. Sim. Que eu comecei com 8 anos de idade. Então eu ouvia as transmissões, eu sabia quando o repórter tinha que entrar, eu sabia qual o tempo que o repórter tinha que falar para não se alongar e não atrapalhar a narração do cara, do narrador. Então eu já sabia a mecânica, eu já tinha o timing. Eu já tinha o timing do repórter. E aí foi só questão de aprimorar e aí começar a cavar informação, que isso aí sim é uma coisa que demanda trabalho, demanda tempo, tu conquistar a confiança da tua fonte para te ter uma informação exclusiva, em primeira mão, que vai te dando. Isso aí eu só consegui com 15 anos de profissão. Isso não é do dia pra noite, tu ter informação assim em primazia. E por que eles... Essa informação, por que eles deixam escondida assim no segredo, liberam só para alguns? Em geral, as informações, elas... Vamos lá, vou pegar um exemplo, uma informação de uma contratação, se eu descubro antes e eu divulgo,
pode atrapalhar o clube. Sim. Entendeu? Pode atrapalhar o desenrolar da negociação, porque, bom, vamos lá, vou citar um exemplo. O Grêmio quer o fulano. Sim. Tá? O Grêmio quer o Abílio. Tá. Aí eu dou essa informação, aí você pô, o Abílio tá livre no mercado. O pode Palmeiras ouve, pode vou lá fazer uma proposta. Outro time tem aí o Palmeiras interesse. chega e, não, eu vou te dar o dobro aqui, tu vai pro Palmeiras. E isso acaba atrapalhando. Por isso que eles mantêm em sigilo a negociação. Só que aí não é problema meu, né, velho? O problema meu é descobrir o que tá acontecendo. O que vai acontecer é problema da mãe de nada. É isso aí. Entendeu? Tem que descobrir, então, tem que trazer descobrir, a informação o boa que tá pros caras. acontecendo. Então, e aí isso hoje, graças a Deus, acontece E a informação vem de dentro. toda hora. Vem de tudo quanto Vem é de, vem de dentro de ambas as partes, tanto daqui, tanto de lá. Não, uma negociação hoje envolve empresário, envolve o jogador, envolve 2 clubes no mínimo. Documentação, aquela coisa. Tudo, um monte de coisa, né? Tem informação. Daí Tu tem que ter a confiança do cara. Às vezes o cara te pede, dá uma segurada, não fala agora. E eles não cobram fala por agora. informação, não? Quando é uma informação assim, estourada. Nunca chegou? Não. Assim... assim, Vai tu saber. diz assim, Tipo eu vou assim, te dar uma tem uma informação, boa pra mas ti. tu tem que me pagar. Não. Me paga um churrasco aqui, vagal, vou te largar. Existe um código de ética do sim, jornalismo. não, é bom o pessoal saber que Não. que a gente tá nos bastidores mesmo aqui, né? Existe um código de ética no jornalismo que não existe notícia paga. Sim. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma denúncia aqui para fazer sobre... vamos falar de coisa mais séria, não de futebol. Eu tenho uma denúncia aqui de um desvio de verba pública no hospital de Canoas. Tá? Isso aqui é uma suposição. Vai lá, Capivari do Sul. Sim. Tem uma denúncia aqui. Mas eu só vou te dar se tu me der R$1.000. O jornalista nem entra na conversa. Nem entra, tá certo. Porque não vai. Mas porque, tem porque nada. Porque o jornalista tem uma missão. Sim. A missão, a missão do jornalista é transmitir, noticiar esse fato que tá errado. Sim. Eu tô fugindo do futebol. Sim, não. Pra que não aconteça mais isso, entendeu? Isso. No futebol as coisas são mais tranquilas, mas assim, o jornalista continua com o código de ética dele. Sim. Eu não vou receber, quem não é tu que me paga o meu salário, quem me paga o meu salário é a empresa. Isso. Ou agora as redes sociais, as mídias, os patrocinadores, no meu caso, eu recebo por isso, eu não preciso ter o dinheiro. Isso. Não, quem vai me bom. dar dinheiro é a bom. audiência, entendeu? É a minha audiência e a minha credibilidade. Isso, muito bom. Porque como eu vejo as coisas, isso não é regra, não é receita de bolo. Mas se eu recebo grana para dar uma notícia, quem é que diz que eu não recebo grana para dar uma notícia que não é verdadeira? Verdade, é isso aí. Entendeu? Por isso que eu perguntei, pro pessoal saber o bastidor de verdade. Então, assim, as notícias vêm, tudo quentinho. Jornalista sério não se corrompe por dinheiro. Jornalista sério ou jornalista nenhum? Como assim, jornalista nenhum? Tipo... Sim. Não, eu não conheço história. Não conheço história de jornalista que recebeu. É bom saber não conheço. Porque que nem não conheço. Tem muita... Hoje em dia a gente tá no... Meu amigo, hoje em dia... Isso que eu ia te falar. Todas as profissões, não são profissões, são pessoas, Isso. né? Hoje em dia com as fake news, né, que a gente vê bastante... Não, mas aí... Os caras podem até pagar pra fazer uma... Fake news é cara que não tem o que fazer em casa e daí não é jornalista, daí entendeu? não tem nada a ver com jornalismo. Agora, existe notícia errada. Isso, notícia errada. Notícia errada. Que não é fake news. Daí é notícia errada. Notícia errada. A fonte estava equivocada. Já aconteceu. Vaguinha, o time que começa o jogo hoje é esse aqui. Sim. Aí eu dou o time que começa o jogo e o técnico lá mudou na última hora. Sim, até não tem como saber. Pode acontecer alguma coisa com o cara ali também. Dei uma notícia errada. Não Sim. é um fake news. Tu só dá barrigada. Barrigada é um termo pra quem erra a notícia, entendeu? Que é ofensivo, mas nada é mais ofensivo que tu ser acusado de fake news. Sim. Fake news é tu... É grave, né, pô? É coisa que tu imagina que... É uma coisa que... fake news pra mim é uma coisa inventada. Sim, é uma mentira mentirosa, né? Isso não é papel de jornalista, isso. É coisa que, cara, desocupado que cria e dissemina isso nas redes sociais. Mas o jornalista tem que estar bem ligado nessa informação, né? Pra não. Quando aparece. Aí né? é que tá. Por exemplo, fake news. O papel do jornalista é desqualificar a fake news ou apurar se há fato ali, se há verdade naquela notícia. Entendeu? Isso aí eu recebo todos os dias. Sério? Informações, fulano de tal brigou com fulano de tal. Tá, mas daí tu vai analisar lá. Atrás, como é que é? Foi isso? Não, não teve assim. nada. O cara tava lá
tu checa, entendeu? Sim, sim. É? Porque os caras vão dar uma tenteada, né, Claro, pô? claro. Ô, Vaguinha, vamos voltar lá atrás, e quando lá quando começou, antes de tu ser jornalista, fala pra mim, quem que eram os caras do momento no futebol, mano? Porque tu conhecia, né, pô? Tô dando uma olhada na escalação do Grêmio aqui, ó. Aí, Pra citar um exemplo, tá? Aí, vamos lá. O Grêmio vai jogar contra o Fluminense. Sim. Tá? Eu recebi a informação hoje, tá? Que o time do Grêmio não teria o Jeromel, que ele seria preservado porque ele tem uma sequência de jogos. Jogaria o Juan, tá? No meio, eu recebi que jogaria o Darlan, e não vai jogar o Darlan, vai jogar o Sarará. O Jeromel tá confirmado na zaga. E no mais eu acertei. Mas, pra mim, tu vê, eu acertei 9. Sim, sim. Mas errei 2. Sim. Não tem acerto aqui. Não Aqui tem tem acerto, erro. né? Não tem Aqui tem erro, Tem entendeu? dois erros, Não é Errou a informação. não é erro meu. A fonte que me passou um time dizendo, ó, vai Wanderson na direita, Rafinha fica no banco, na lateral esquerda vai Diogo Barbosa, confirmou. Campas começa o jogo, Douglas Costa tá fora, Elias começa e Diego Souza vai na frente. Isso tudo ele me passou. Mas ele me passou também que jogaria Darlan no meio. Sim. E ele me passou que o Jeromel não jogaria, que jogaria o Juan. E eu dei essa escalação. Passou. Ou seja, eu errei. Mas E o pessoal, aí o que acontece? Quando a Por informação é exemplo, errada, o pessoal fala o quê? Tá audiência. daí, barrigada, Barrigada, tu não sabe pode nada, tu fica chutando. Só eles têm na resenha, eles vêm pra resenha daí. Só que ninguém lembra que Sim. no Grenal, na sexta-feira à noite eu tava fazendo uma live e eu recebi a escalação do time que jogaria o Grenal no sábado. E deu bingo. na cabeça. Como dá bingo 95% das vezes. É que às vezes as pessoas querem ter o erro, né? Não. Só pra Tem cara que fica torcendo. torcendo, Vaguinha, deu barrigada. Mas, por exemplo, isso aqui é o que eu te disse. Legal, barrigada. Ó, o que acontece? O Wagner Mancini pode ter mudado. Não, Sim, Jeromel, pô. como é que tu tá? Tô melhor, Tá tô bem? bem, Quer disposto. ir pro jogo? Bora Bom, pro então jogo. tu vai pro jogo. O Juan tá fora. Vai pro jogo. No meio. Ficou muito leve esse meio aí com o Darlan. Conversou com mais umas 2 pessoas. Vamos botar o Sarará, porque no Fluminense vai jogar o fulano, vai descer por aqui. Sim, eles vão E aí olhar o a cara escalação mudou. dos outros e muda ele na hora tática. Entendeu? Não, é isso aí. Ei, Vaguinha, vamos voltar lá. Quem eram os caras do momento lá na tua época lá, pô? Porque... E outra coisa que eu quero te perguntar também. Tu notou diferença do futebol da tua época lá que tu assistia pra esse futebol nosso de hoje? Muita gente comenta comigo sobre isso. Tá, Eu assim, sou um cara que eu não tô acompanhando mais muito futebol, não, tá? eu era um cara que era fanático pro rádio, então assim, Por isso que eu te o perguntei. grande nome do rádio na época era Armindo Antônio Ranzolin, pai da Cristina Ranzolin, que foi um dos maiores narradores de futebol do estado do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil. Ele era o brabo. Esse era um grande narrador que existia na época. Eu gostava muito de ouvir a Rádio Guaíba. Para mim, um dos grandes nomes da narração era Haroldo de Souza. E aí existia uma equipe de reportagem muito forte na Rádio Guaíba. Com Luiz Carlos Reck, que está hoje na Rádio Grenal. Tá hoje. Ricardo Vidarte, falecido Vidarte, que foi o cara que me trouxe para Porto Alegre. Luiz Henrique Benfica, que trabalhei com ele na Band. Luiz Fernando Siqueira, o Pelotinha, que está em Santa Catarina. Então, foram nomes que marcaram porque eu acompanhava eles. Né? Na Rádio Gaúcha também, acompanhava todas, né? Na Rádio Gaúcha, além do Ranzolin, que era um grande nome, Lauro Quadros e Rui Carlos Osterman, Fenômeno. os grandes nomes de quando se fala em comentário esportivo. João Carlos Belmonte, já numa fase de transição da reportagem para os comentários. Tive o prazer de trabalhar com o João Carlos Belmonte legal, na Band, no Toque de Bola, na época que era Toque de Bola na TV Bandeirantes. Uma voz extremamente marcante, um cara muito bem informado. Então, assim, foram nomes que marcaram. E aí depois tu vai um pouco mais... depois que tu vai aprendendo a admirar, tu vai crescendo, né? Tu vai passando por uma fase que tu já começa a observar mais técnica. Daí surgem outros nomes. Alexandre Pretzel, que hoje está em São Paulo, lá na Rádio Bandeirantes de São Paulo. O Fabiano Baldasso, que era um grande repórter. O Baldasso era um grande repórter, grande apresentador. Sérgio Boas, que era da Rádio Gaúcha, foi meu colega agora por último na Band. Então são nomes que me marcaram, assim, bastante. que eu tive prazer de conversar com eles. Assim, em termos de futebol, o futebol evoluiu muito, mas a gente precisa aqui de 6 dias. 6 dias não, 6 meses para nós discutir a mudança do futebol. Mas evoluiu... Evoluiu a parte tática, a parte física, mas bola
boleiro, futebol, qualidade técnica, individual, o drible, o futebol brasileiro na essência, nós perdemos muito. Na década de... hoje, no caso, hoje tá mais escasso, isso tá falando. Claro. Que antigamente os caras eram boleirão. Não, tu pega dessa última convocação do Tite aí, tu pode pegar aí dos 20 convocados que ele levou, não sei se é 20 ou 23, dos 20 que ele convocou agora, eu conto nos dedos aqui quem pegava a seleção na década de 90. Você lembra da seleção Neymar? da década de 90? Não, lembro da seleção e dos que ficavam de fora da seleção. Lembra, não? Porque era marcante os nomes. Não, vamos pegar aqui. Vamos pegar a seleção brasileira de campeã do mundo em 94. Vamos lá. Tafarel, Jorginho. O Tafarel é melhor que qualquer goleiro hoje. Ele é melhor, né? Ele melhor. Tafarel, Jorginho. Aí pode entrar o zagueiro, porque a dupla de zaga que jogou a Copa de 94 era uma dupla de zaga reserva, porque os titulares se machucaram. Ricardo Rocha e Ricardo Gomes se machucaram, jogaram Aldair, que é ídolo na Roma, Márcio Santos e Leonardo. Lembra da cotovelada do Leonardo? Claro. Depois entrou o Branco. Cara, não tem ninguém. Só nome. Thiago Silva poderia jogar como zagueiro titular. Tá, o Thiago Silva poderia ser titular. Meio campo, Mauro Silva e Dunga. 2 volantes. Casemiro jogaria no lugar de qualquer um desses. O Casemiro é bom, né? Casemiro. Aí Mazinho e Zinho. Tá, porque o Raí não foi bem nos primeiros jogos da Copa, caiu fora. Tá, pode achar ali um meia, deixa eu ver, atualmente. Bota o Neymar, vou pegar o Neymar e vou botar o Neymar ali, que ele joga em qualquer função ali, né? Hoje na seleção do Tite ele tá jogando por trás do centroavante, então o Neymar seria um meia ali que jogaria. Bebeto e Romário, esquece. Não, Romário. Fora o que ficou de fora da Copa. Eu tô falando num ano específico, que é 94, mas pego a década toda, eu te cito aqui 9 centroavantes que jogariam na Europa hoje. Ô, Vaguinha, eu quando jogava futebol também, joguei time pequeno, joguei cerâmica, esse time pequenininho. Eu tinha um treinador que é o Fabrício, eu, inclusive vou até trazer ele. Como é que é o nome dele? O Fabrício. Uhum. Vou trazer ele até pra fazer um podcast aqui, que esse cara revelou muito jogador, mano. E ele foi lá na loja esse dia conversar comigo e ele falou assim, negão do céu, eu tô apavorado, cara. Porque, cara, não tem jogador... Ele falou assim, negão, vocês, mano. Se vocês estivessem hoje no futebol, mano, e vocês tivessem uma alimentação boa, tivessem uma cultura ali, tivesse alguém que cuidasse de vocês estavam estourados hoje, mano, porque tá difícil, mano. Qualidade técnica tá muito difícil. Ele falou assim, mano, tá difícil, cara. Muito difícil. E ele sempre foi um cara que fez muito time bom, cara. E eu falei, cara, mas por que tá tão... E hoje tá difícil de olhar os caras jogar mesmo. Muito difícil. No teu ponto de vista, Vaguinha, o que tu acha que... Por que tu acha que o futebol foi pra esses lados, assim, cara? Eu tenho uma tese. A minha tese primeiro, eu nasci em Porto Alegre, morei até os 10 anos em Porto Alegre, depois fui para Osório ter uma vida ainda mais tranquila. Mas aqui em Porto Alegre, no início da década de 90, tu olhava para um lado, tinha um campo de futebol. Sim. Tinha uma pracinha com um campo bem cuidado. As crianças ficavam na rua até às 19 horas. Hoje não existe mais isso. Hoje não o tem pai eu saía da minha casa, que eu morava aqui no Jardim Itu, em Porto Alegre. Sim. Aí tem os campinhos mesmo ali, né? Pertinho do Jardim Planalto. Sim. O Jardim Planalto não existia. Sim. Bem na divisa do Valão ali, quem é da região sabe. Então tinha a divisa do Valão, depois do Valão era o Jardim Planalto. E aí eu estudei no Colégio Itália. Junto ao colégio, assim, do lado tinha uma cancha de futebol. Chamavam de cancha de saibro. Caía e arrebentava o joelho. Sim, aquela que tem uma britinha assim, pontudinha. Minha mãe dizia assim, depois da aula... Vai jogar bola. Ficava jogando bola. Eu terminava o colégio 5h30, por aí. Ficava até às 7 da noite, horário de verão. A minha mãe chegava na pracinha às 8 horas. Vaguinha! Todo suado. Vaguinha! Tá escurecendo, vem pra casa. Hoje, teus pais são vivos, Vaguinha? Meu pai faleceu em 2018. Vítima de câncer. E a minha mãezinha tá... tava envolvido com ela hoje, a tarde inteira. Mas tá bem. Graças a Deus tá bem. Como é o nome dela? Dona Salete. Um beijo, Dona Salete. Beijo, Dona Salete. Letinha. Dona Letinha não é fácil. E então, assim, olha a realidade. Às 8 horas da noite, minha mãe ia me chamar porque tava escurecendo. Hoje, criança não pode sair. Não tem como. Não pode sair de manhã, meio-dia. Né? Entendeu? E aí o que acontece? As crianças fora dos campinhos,
Não tem mais campo. Onde é que tem campo? Não tem. Pô. Campinho, pra jogar de graça, pra reunir 20 crianças pra jogar uma partida. 20 não. Vamos bolar. Mais, né? 10. A cancha era 5 pra cada lado. Era de Tu formava 2 times e ficava 2 times de fora. Tinha 20 crianças jogando. 20 crianças, adolescentes, jogando. Isso em cada praça. Lotado. Tem. E aí o que acontece? Tu perdeu a malemolência. Entendeu? O jogador perde a malemolência. Vai perdendo com o tempo. Vai perdendo. Tem ainda. Procurar aqui em Canoas, tu vai achar um bairro onde tem as crianças jogando. Mas diminuiu o número. Muito, né? Então tu perdeu a quantidade e aí tu acaba perdendo o refinamento. E aí o que o cara e tem um outro fator que é complicador, que é as categorias de base do clube hoje, com a criança com 12 anos de idade, o cara já chega e diz pra ele assim, ó, tu vai jogar no esquema 3-5-2, tu vai fazer essa função aqui de acompanhar o lateral. Não com 12 anos de idade o cara tem que estar brincando com a bola, tem que tá dando driblando, caneta, entendeu? E aí quando ele tiver 14 anos, que ele já sabe jogar bola, aí tu ensina desde molequinho já tem que fazer tática. Entendeu? Então são 2 fatores assim que eu vejo que foram assim determinantes para que a gente tenha uma safra que não é ruim. O Brasil tá cheio de jogador bom, mas assim, não tem o brilho, não perdeu a identidade. Tem o Neymar, que é um jogador acima da média para qualquer época do futebol, né? Que é um cara que é ponto fora da curva. Sim. Agora, cara, eu tô te falando. Mas é que nem tu falou, jogador como o Djalminha. Não sei se tu viu jogar o Djalminha. Não vi jogar porque não é na minha época. Mas já ouvi falar, né? Então, o Djalminha não jogou uma Copa do Mundo. Alex Cabeção não jogou uma Copa do Mundo. O Alex, sim. Palmeiras não jogou uma Copa do Mundo. Se é hoje, arranca a perna esquerda. A perna esquerda era boa, né? Arranca a perna direita deles e ele joga. Muito inteligente, né? Tu é de brincadeira. Tá maluco, né? O Alex é fenômeno. Tá de brincadeira. Não tem um jogador no futebol brasileiro. Não tem o Brasil, tanto que eu tô te falando, o Neymar joga recuado, porque não tem um camisa 10, cadenciador, pensador, não tem o Djalminha que tinha habilidade, entendeu? Não tem esses caras que faziam a diferença. E naquela época, molecada, assim, a gente tem muitos amigos em comum que sobe da base ali, a gurizada, né? Do Grêmio, Inter, que hoje... Naquela época era assim também, os caras já estouravam assim, com 16 anos, 17. Não. Tipo, hoje os salários dos meninos e... Demorava mais pra estourar e os contratos, a realidade... De hoje? A realidade, os contratos de grana, dinheiro, coisa não existia. O jogador com 16 anos ter contrato, isso não existia. Tu acha que isso pode fazer diferença ou não? Total. Faz, né? Total. O cara que hoje faz um contrato de 3, 4 anos, o cara assim atira nas cordas. Porque ele já tá garantido. Já tá garantido. Eu sei, eu vou preservar nome aqui, mas tem jogador aí de Grêmio e Inter que fez o primeiro contrato e no primeiro contrato, né, de 4, 5 anos, o cara ganha 9 milhões de reais nesse contrato. Em 4 anos. Promessa que foi promessa mesmo. Aí não quer correr mais. Porque ele quer gastar esse dinheiro, que ele quer usufruir do que ele tá ganhando. Ele não pensa que ele poderia ganhar 18 milhões. Não, poderia ganhar muito mais. Isso não é raro acontecer. Isso tu vê em vários times, em vários clubes. Isso é o mais normal de tudo de acontecer. O cara que se perde. E os caras não enxergam isso aí, velho. Que nem tu falou, tá ganhando 3 milhões hoje, pode ganhar 18. Os caras não enxergam isso aí. Quando o cara bota na cabeça, bota dinheiro na mão também. Não tem staff, não tem empresário, não tem pai, não tem mãe, não tem cultura. Não tem ninguém que diga isso. É, cara, é complicado. Porque eu converso com bastante gente, assim, que tipo assim, ó, no network que eu tenho, tem o Zé Roberto lá, né? Não sei se tu já ouviu a história do Zé Roberto. O Zé Roberto... O Zé Roberto jogador? Sim. Porra, a história daquele cara era fenômeno, sim, né, mano? Então, ele pegou aquela garra dele, porque o pai dele era alcoólatra, a mãe dele que cuidava dele. Então, aquela garra fez dele ser uma pessoa determinada pra conquistar o que ele conquistou, né? Então, hoje, com esses caras ganhando muito fácil, novo... Tu pega o Zé Roberto. O Zé Roberto é o típico exemplo do jogador da década de 90 que sobraria hoje no futebol brasileiro. E ele sobraria por 2 motivos. Pela cabeça... Muito. Pela cabeça que ele tem e pela qualidade técnica. Eu quero inverter. Ele sobraria pela qualidade técnica, porque era um monstro jogando futebol.
Monstro jogando futebol. A aparição do Zé Roberto é na Portuguesa, na década de 90, Sim. quando ele é vice-campeão brasileiro, perde o título para o Grêmio aqui em Porto Alegre. Sim. Ele era daquele timaço da Portuguesa, ele surge como lateral esquerdo, só que ele tem uma qualidade absurda que os caras dizem, não, vai jogar de 10 aqui no meio campo, vai jogar de 10 aqui. Então ele tem essa qualidade técnica e ele tinha uma cabeça que os caras, eu não gosto de generalizar, mas que um jovem talento que pode se perder porque não tem a cabeça. Entendeu? E o Zé tinha isso. História de vida, sofrimento. E tudo aqui para administrar isso. Agora, tu falando assim, tem aquela coisa do nosso meio de convívio, né? Nosso ciclo, né? Porque, tipo assim, o espelho dele também era só fenômeno naquela época, né? Do Zé Roberto. Também. Porque agora tu vai ver os caras aqui, o espelho dos caras são o quê, mano? Ir pra balada, carrão. Aí que tá. Pra ti ter um sucesso financeiro nessa década de 90, tu precisava confirmar tudo aquilo. Então, vamos lá, já que a gente tá falando do Zé Roberto, o Zé Roberto, se ele joga hoje e surge num Palmeiras da vida, no primeiro contrato dele ele já ficou rico. Já ficou ricão, né? Tu entendeu? O Zé Roberto surge na Portuguesa em 96, é vice-campeão brasileiro. Pô, esse cara é destaque. Ele foi vendido pro Real Madrid, se eu não me engano. Foi pro Real Madrid, depois foi pro Bayern. Não? Não, Bayern não, pro... Ele é vendido pro Bayer Leverkusen, se eu não me engano. Não é o Bayern. Como é que é aquele... Não é o Borussia? Não. O Borussia foi o Tinga. Ele foi pro... Ele foi pro... Leverkusen, ele vai primeiro pro Bayer Leverkusen, depois ele vai pro Bayern de Munique e depois ele vai pro Real Madrid. E volta pro Bayern de Munique, ou vai pro Real Madrid e vai pro Bayern de Munique. Mais ou menos essa carreira do Zé Roberto. Então, assim, ele vai ganhar dinheiro quando ele é negociado por milhões pro futebol europeu. Porque ele sabia que para ele ter sucesso, ele precisava continuar jogando em alto rendimento. Sempre. Até vir a confirmação que era uma proposta, um contrato milionário da Europa. E ele botou na cabeça dele que não adiantava ele ficar jogando 2-3 anos lá no Bayer Leverkusen, porque se ele joga lá e não vai bem, volta para jogar no futebol brasileiro e acaba a carreira dele. E muitos desses jogadores não têm essa consciência, entendeu? Hoje, né? Até porque se joga nas cordas, por quê? Pô, eu tô com 9 milhões na minha conta, acabou, não preciso fazer mais nada, né? Não vou me esforçar muito. Posso fazer uma pergunta para vocês aí? Olha aí, ó. Vocês pensam que o pessoal tá assim hoje no futebol? É porque falta educação financeira ou é porque se bota muito dinheiro além do que precisa no futebol hoje em dia? As duas coisas, assim. O futebol é uma bolha da nossa sociedade. O futebol de alto nível. A economia é forte no futebol, né? É uma bolha que paga salários absurdos, porque as empresas não têm dono. Tu percebeu isso? Sim. Vou pegar o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem dono. Então o cara que é o gestor do Cruzeiro, ele pode fazer a dívida que ele quiser. Sim. Porque ao final do mandato dele, ele não é um executivo, ele não vai ser demitido, ele tem a vida dele. Então ele faz o que ele quiser com o dinheiro, ele compra o Thiago Neves, ele não paga salário, ou ele paga salário astronômico, promete, e no dia que acabou o mandato dele, ele vai embora. Sai. E quem então não é uma empresa. O clube não é uma empresa. O clube é um clube de associados. Sim. Estamos falando de grandes clubes, né? Que tem por trás uma grande torcida, que cobra títulos. E em nome disso, muitas vezes o dirigente que usa o clube como trampolim político, sim, ou trampolim para outras atividades. Sim. Pode até ser, não estou falando, pode não ser política, pode ser outra. A gente sabe. Pode ser uma outra atividade. E aí, meu amigo? Educação financeira. Educação financeira. Os clubes têm até educação financeira, né? Mas não sei se eles vão, né? Não, estamos falando de jogador, né? Não, eu digo assim, dentro do clube tem, né? Psicólogo, mas não sei se eles frequentam, né, mano? Frequenta, mas... Mas é a mesma coisa, tipo, a faculdade não querer estudar. Alguns aproveitam, outros não aproveitam.
Eu acho isso também e eu acho que ficou muito fácil pros caras. Eu acho que é o ciclo que os caras convivem também, que eles vão se espelhar no que eles estão vendo ali, né? Que é aquele ciclo ali. Então, os caras fazem isso, eu vou fazer também. E pronto. Que nem o Vaguinho falou, tá com 9 milhões na conta lá, o cara tá fazendo isso, eu vou fazer também. Vambora. Chega no dia do jogo, o cara tá... Porque pra te jogar em alto o futebol exige esforço, existe concentração, exige talento, exige, entendeu? Então, daí tu vai... Tu vê, eu tô vivendo um momento que eu tô relaxando e tudo, mas é só porque eu cheguei a 25 milhões. Gente, vamos falar desses 25 milhões do Vaguinha. Vaguinha, vamos lá. Vamos voltar lá que nós entramos no futebol. E eu não queria falar de futebol aqui, porque tu fala todo dia de futebol, mano. Eu quero falar do Wagner. Mas o cara vai indo, né? Não adianta. Hein, ô Vaguinha, eu quero saber de ti lá, mano. E quando tu começou a fazer... Qual que foi a tua dificuldade que tu teve, mano? Porque tem um processo. É isso que eu quero que esses caras entendam, entendeu? Porque hoje tem o Vaguinha no YouTube estourado, um baita de um comunicador, baita da resenha, o homem joga até uma bola, futevôlei, peitão lá em cima. Mas antes não foi assim, né, mano? Porque tem um barrinho pra te amassar até lá, né? Como que foi essa tua trajetória até tu chegar onde tu queria? Assim, o jornal... Foi também repórter da Fox, né? Fui. Então, assim, o jornalismo esportivo, como a maioria das profissões no país, ele remunera muito pouco. Tá? As grandes empresas de comunicação, elas oferecem o salário, e isso a gente está falando de piso, né? De jornalista que é baixo, assim como é o piso do professor, do enfermeiro, enfim, de quase todas as profissões, o salário é realmente muito baixo. E as empresas de comunicação pagam muito mal. Essa aqui é a grande verdade. Eu não sabia disso. Pagam muito mal. Então, assim, eu recebi uma oportunidade para trabalhar aqui em Porto Alegre na Rádio Pampa, que fazia 24 horas de futebol. É o que é a Rádio Grenal hoje. Só que era a Rádio Pampa. Eu recebi uma oportunidade para trabalhar aqui. Mas, cara, eu não sei se eu teria conseguido sem a ajuda dos meus pais. Sim. Por quê? A minha primeira bolsa auxílio foi de R$200. E tu já formado ou estágio? Não, estágio. A minha segunda bolsa auxílio foi R$300. E a minha terceira foi 400. Aí nós já estamos falando em 1 ano e meio de estágio. R$400. Faz o que? Naquela época, vamos lá, vamos voltar a 2003. É um pouquinho Era 800 mais. pila hoje, 900. Tu faz o que com esse dinheiro? Como é que tu paga a tua faculdade? Então, graças a Deus, eu tinha uma base que me ajudou a pagar a faculdade. Sim. E que conseguiu me manter com um sustento básico de almoço, janta e cama. Sim. Para eu poder estudar e me dedicar a esse trabalho, que era um trabalho pesado. Comecei como produtor, depois eu fui galgando e fui indo para rádio. Daí eu virei repórter de rádio, comecei a viajar bastante, conhecer o Brasil, viajando como repórter. Mas assim, as pessoas acham, né? Conhecer o Brasil. Eu viajava e uma mala de equipamento, que hoje vocês não têm noção, porque hoje é tudo... O tamanho das câmeras que era naquela época? Não era nem câmera. Nós estamos falando de material de transmissão de rádio. O pré, era o pré, que era desse tamanho, um negócio desse tamanho... mais 200 metros de cabo, porque tu não sabia onde era a cabine de transmissão, tu tinha que jogar pro campo. Verdade. Entendeu? Então eu fiz muitas viagens assim, para interior do Peru, para Argentina de ônibus, para Natal no Rio Grande do Norte. De ônibus? Não, de avião. Mais que a Argentina eu fui 2 vezes de ônibus. Opa, é longe. Tu acha que não? Mas é um dia de viagem. Então tu chega lá, tu tem que montar o equipamento, tem que passar por isso. E o salário baixo. Então a gente trabalha na esperança de receber uma proposta para ir para um lugar melhor. E graças a Deus eu suportei bem esse período de dificuldade. Foram 10 anos. Porque tu tinha um sonho, né? Tu tinha que estar ali, né? E assim, até quando eu saí, eu já tinha um salário um pouco mais alto. Quando eu saí, mas eu recebi uma proposta que era o dobro do salário para trabalhar no Fox Sports. Aí ali foi uma mudança de vida para mim. Uma balançada e tu... tu foi daí? Porque, cara, foi uma proposta muito boa, salário muito bom, salário completamente acima do mercado regional aqui.
E era para eu ir morar em São Paulo, acabou que eu não fui e continuei aqui com o salário de São Paulo. Então eu consegui ter uma vida muito boa, muito tranquila. E esse período foram 7 anos de Fox Sports, onde eu tinha um salário, não era rico, Não, mas salário bom. mas né, um pô? salário justo, honesto, Já tava que eu acho que legal. todo jornalista competente Mas isso deveria quantos anos receber. depois de formado isso aí? Não foi assim, né? Não, é o que eu te disse, foram 10 anos 10 comendo uma anos, massinha Tu tá com sem quantos de molho, carreira sem agora? nada. 20? 20 anos, É, né? pô. É isso que muita gente não entende. Tem o... E aí, mas aí tem um detalhe que entra, que eu acho que tem a ver com a nossa conversa aqui, Anderson, que a gente relacionou com os jogadores, que é o seguinte, que é a zona de conforto. A zona de conforto, ela é confortável, como ela tá no nome dela, né? A zona de conforto. E o nosso cérebro é programado para estar no conforto, né? Só que, cara, graças a Deus, essa é uma virtude que eu acho que eu tenho, talvez a principal. Eu sou um cara muito inquieto. Boa. Observador e muito inquieto, assim. Então, passou um ano, eu zona de conforto. Passou um segundo ano. Isso lá na Fox. Lá na Fox. Tá. Já começou a... Dá uma balanceada. Já comecei a ficar desconfortável na zona de conforto. Era Rio de Janeiro? São Não, Paulo? eu não saí daqui. Ah, tu ficou como Fiquei aqui. já... A minha proposta era para ir para São Paulo, eu fiquei aqui. No terceiro ano, eu percebi uma coisa, eu disse, isso aqui vai acabar. Isso aqui vai acabar. Tu determinou que ia acabar ou tu achou que iria acabar Não. assim? Eu tive uma visão. Ah, Eu tive uma visão. Isso aqui não vai ser pra minha vida toda. entendi. Isso aqui uma hora vai acabar. Por algum motivo ou por outro. Eu vou ficar velho, eu vou perder minhas fontes, o canal vai ser vendido, o chefe vai mudar. Ah, tu fez uma análise do... Isso aqui vai acabar. E aí, quando acabar isso, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Cadê minha base? Onde é que está a minha base de sustentação aqui? Isso. Eu vou ficar dependendo a minha vida inteira de um veículo de comunicação que paga mal. Eu tô num bom hoje, né? Que era o Fox Sports. Mas isso aqui vai acabar. E aí eu sempre falei pra minha esposa, isso aqui vai acabar. Capaz, tu tinha essa visão, velho. Isso aqui vai acabar. E aí eu comecei... Opa! Olha aí, gente, tá agora eu chegando vi. uma novidadezinha pra nós aqui. Quem Aí- é? Olha aí. Que Aí, é, Vaguinha. meu patrão? Olha só, gente, tá chegando um presentinho pra nós aqui do nosso parceiro Ah. da Sakurai Sushi Delivery, gente. Que é Olha que isso coisa ali, mais linda. meu Vaguinha, patrão? faz o merchan pra Depois esses eu vou caras, contar. porque eu vou eles contar merecem. uma maravilhosa com o Vanderlei Luxemburgo. É. Foi a primeira vez que eu comi sushi na minha vida. É, meu. Como é que é o nome? Sakurai, eu acho que ele lê tu que tu... Sakurai Olha ali, ó. Sushi, É isso, né? rapaz. Lê ali, ô Vaguinha. É Canoas mesmo? Gente, o Vaguinha manda pra caramba no espanhol. Eu quero ver agora no... Sakurai Sushi em Canoas. Em Canoas, meu parceiro. Anote você aí Nosso o WhatsApp. parceiro. É isso aí. Cadê o WhatsApp dos caras? Bota ali pra nós, Bota na o tela, bota Sakurai na tela. Sushi, que Vou seguinte- provar, né? Cara, mas olha só, Que é isso imagina aqui, eles ó? recebendo, tá? Quer fazer um agrado pra patroa. Cara, Ei, vou Vaga. botar um molinho shoyu. Vaga. Quer fazer um agrado pra patroa, chegar com isso aqui Mas lá, isso cara. aqui é muito bom. Essa pontezinha aqui deve ser um... Isso aqui é um espetáculo, hein? Isso aí é pra jogador caro, Isso né, aqui vai? é pra cá. Isso aí é no mínimo... Não, salário mínimo, mas isso aí é. mas na Sakurai tem o melhor preço do Tem o melhor mercado. preço. Alô, Sakurai Sushi. 99-330-9301. Cara, eu vou falar pra vocês, ó, Sakurai Sushi é em Canoas, ali, ó, tá o arroba deles, ó, Sushi Sakurai, gente. Gente, olha só, Bom coisa demais, mais hein? linda isso aqui. Vaga, faz as honras aí, meu parceiro, porque... Bom demais. Bom e depois demais. eu quero saber da história do Vanderlei Luxemburgo, Ah, do hein? Vanderlei Luxemburgo. É. Meu, olha aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é um... Cara, olha só que coisa mais... Gente, olha isso aqui, Cadê gente, o Sakurai shoyuzinho? Sushi. Mano do céu, olhem isso, gente. Cara... Isso aqui é como se fosse um... Tá maluco. Um camarãozinho. Vamos ter que dar uma pausa. Nossa senhora, muito bom, gente. Me respeita. Aí. Obrigado, profissional. Aí, tá falando da zona de conforto. Isso aqui tá muito bom. Tá falando da zona de conforto. Aí, assim, ó, isso aqui vai acabar. Falei pra minha esposa. Nós temos que ver uma outra
uma outra realidade, uma outra situação. E eu comecei a jogar futevôlei. Aqui mesmo? Porto Alegre. Porto Alegre? Uhum. Ah, tu é pioneiro do futebol aí, velho. Quantos anos Não. você? Quanto tempo você? Essa transição que tá falando pra mim? 3 anos depois de eu entrar na Fox. Não, de agora. Estamos em 2021. É. Eu fiquei 7 anos. 4 anos atrás. 4 anos, tu vê, né? É. E já deu um reviravolta na tua jornada. Gente, Aí, ô Vaguinha, mas eu vou ter que fazer um merchan pro Sakurai Sushi aqui. Mano, Não, pelo amor de Deus. Que sushi bem bom, cara. é muita categoria. Sakurai Sushi, mano. Olha aqui, ó, com o Kamikano. Sakurai Sushi Delivery. Olha, se não fosse bom, eu ia falar, gente. Eu sou assim, ó, Vaguinha. Porra. Agora eu aprendi aqui, ó. Mas, tá, deixa eu te, Vamos vou lá. te contar a história do sushi depois. Do Lucha. Com o Lucha. Tá, aí, você olha só. Não existe nenhum complexo de quadras de areia moldado para os esportes de areia. Existia um que era uma quadra de futebol society que os caras colocaram areia pra dentro e só. E eu comecei a ver, tem nicho aí, tem mercado aí. Comecei a identificar e aí eu tive a sorte de encontrar um pavilhão perfeito, com estacionamento na frente e montei meu projeto. Gente, pra quem não sabe, o Vaguinha, tá? Ele tem uma quadra É o Babit Sports. Babit Sport, gente. É um complexo de quadras, de 3 quadras esportivas de areia. Onde fica, Vaga? Fala com pra bar. você aí, pô. Do lado do Bourbon da Cis Brasil, ali em Porto Alegre. Do ladinho, pertinho do aeroporto. Fica na rua São Nicolau 230. Modéstia à parte, é a casa mais aconchegante de Porto Alegre. Com amplo estacionamento gratuito. Para encontrar um ponto desse em Porto Alegre ou em qualquer lugar hoje é muito difícil. E eu consegui unir isso tudo. Aconchego, qualidade de quadra, enfim. E aí eu me tornei empresário. Eu vou assumir essa aí bronca, sim. porque agora, com um investimento, lógico, com o dinheiro que eu estava guardando, porque eu sabia que aquilo ali ia acabar, eu digo, vou guardar um pouco aqui, vou projetar o meu futuro, com a ajuda de um sócio, um amigo meu de infância, dentista, Dr. Leonardo Stenzel, Nonoai. Dentista e jornalista. Bora lá. Dupla, hein, gente? Ele é investidor e tal, É investidor. também gosta da resenha. Deixa eu pegar um pedaço. Daí disse, cara, olha só, eu tenho um projeto assim, vamos entrar. E aí metemos. Então, cara, eu tô há 3 anos apanhando, aprendendo. Foi uma grande faculdade para mim, o empreendedorismo é uma grande faculdade para mim. E é a base que eu precisava para eu continuar no jornalismo esportivo, sem ter a preocupação de que amanhã ou depois eu posso fracassar, ou pode acabar, e eu não ter a mínima condição de manter a minha família num padrão que a gente tinha. Show de bola. Entendeu? Então eu criei esse uma projeto. base ali pra um plano B. Que, né, durante a pandemia a gente fechou, passou por dificuldade. Foi por isso que eu aceitei o convite para voltar pra Band. Pra te perguntar isso. Mas depois que as coisas normalizaram, eu preferi sair fora. Mas o mais importante é que eu saí da zona de conforto. E a saída da zona de conforto, a zona de conforto é confortável. É confortável pra caramba. Só que a saída dela, quando tu encontra o teu caminho e tu vê que aquele projeto deu resultado, é mais gostoso do que ficar sentado na zona de conforto. Posso garantir isso. Ô, Vaguinha, mas é um desafio agora a vida empreendedorismo, né? Não é Então, tem os dois lados da moeda. fácil. Não adianta só montar um negócio, voltar para a zona de conforto e achar que o dinheiro vai... Não. Tem que trabalhar e tem que trabalhar pra caramba. É isso. Tem que trabalhar. Isso que eu quero que esses caras entendam agora, porque o Meus Parça Cash, ele quer mostrar essa jornada pros caras do empreendedorismo, do mundo do business, né? Porque pra ti, que é um cara que não gosta da zona de conforto ou tava procurando algo que não esteja estático,
é uma vida que se tu não levantar e sair, fazer o que tem que ser feito, vai penar. Porque agora as E coisas... até fazendo é difícil, né? Porque as coisas dependem do teu esforço. Depende de ti, né? Totalmente, né? Entendeu? Então a máquina anda porque tu tá te esforçando para ela andar. À medida que tu para, a máquina vai parar. Então, tu escolhe o teu caminho. O que eu sempre digo é o seguinte, e assim, sendo bem prático, quanto é que tu quer ganhar? Quanto é que é o teu custo de vida? Eu não estou falando de custo de vida, quanto é que tu paga de luz, não. Quanto é que tu quer? Quanto é que é para te pagar tuas contas, para te poder levar tua esposa para jantar, para te colocar os teus filhos num colégio bom? Quanto é que custa isso? Um lazer, né? Então, é isso? Tá. Quanto é que tu vai ter que despender de energia para alcançar isso? É uma balança. É uma balança. Bom, isso aqui que tá agora... Porque o ser humano... O ser humano, em geral, ele é insatisfeito. Sim. O ser humano é insatisfeito. Então, o cara ganhou uma camisa hoje da Research. Top. Camisa top. Amanhã, ele já quer saber quando é que vai ganhar outra. A nova coleção da Research. Porque aquela camisa já... Entendeu? Ele é um eterno satisfeito. Embora a camisa da Research, e eu falo por experiência própria, a que eu cheguei aqui é da coleção passada. Mas eu não tiro do corpo. Eu fico com ela sempre. Entendeu? Qualidade demais, não. Então... Não sou nem eu que tô falando, né? É muita qualidade. Então, assim, o ser humano ele é um eterno insatisfeito. Tu tem que posicionar a tua balança. Tu posiciona a tua balança e vê, cara, isso aqui pra mim tá satisfatório. Pra mim, hoje, com o que eu tô ganhando e com o que eu tô conseguindo viver, o que é viver? O que é viver pra ti? Pra mim, viver é poder acordar de manhã, morando numa casa legal, num lugar legal, num conforto, saber que meus filhos vão sair dali e vão para uma escola legal, que eles vão poder estudar, que eu vou poder almoçar, vou poder jantar bem, vou estar bem alimentado. Comer um sushi do Sakurai Sushi? Comer um sushi que... Não, esse aqui, no caso, não precisa nem pagar. Isso aqui. Esse aqui é por conta da FIFA. É por conta da FIFA. Então, e eu poder jogar meu futevôlei e no final de semana eu poder tomar uma cerveja na beira da praia. Acabou, velho. Essa é a minha régua. Sim. Essa é a minha régua. A tua régua é diferente da minha. Com certeza. Cada um de nós temos uma régua, né? A régua de quem tá lá do outro lado, não. Eu quero ir 2 vezes por mês, eu quero fazer um cruzeiro pela Europa. Então, meu amigo... Vai ter que fazer... Vai ter que fazer acontecer para isso aí, entendeu? Exatamente. Entendeu? Eu quero ter o carro, todo ano eu quero ter um carro do ano. Ninguém pode tirar esse desejo do ser humano. Ninguém pode tirar. Mas o cara tem que saber que ele vai ter que... Nós estamos falando de gente honesta, né? Sim. Então o cara vai ter que trabalhar, tem que pagar as contas dele, e ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que trabalhar e vai conseguir os seus objetivos. Ô, Vaguinho, deixa eu fazer uma pergunta. Tu acha que o cara trabalhando 8 horas por dia, ele consegue fazer isso? Trabalhando. Lembra que o trabalho envolve o todo, né? Porque... assim... Existem profissões e existem profissões. E existem negócios... Vamos falar um cara que tá começando do zero. 8 horas por dia? 8 horas por dia. Vai começando do zero, não tem... Do zero. Vai ter que pagar o preço pra ter toda essa régua, pra gente chegar nessa régua aí que tu tá falando. Assim, nós estamos dentro do mundo do empreendedorismo? Do mundo, pode ser do empreendedorismo, pode ser do cara que tá começando agora, quer empreender. Eu quero saber assim, ó... 8 horas por dia, é suficiente? Não, ele vai trabalhar... No começo? Ele vai trabalhar 28 horas. 28 horas, né? Por dia. No mundo do empreendedorismo, ele vai trabalhar 28 horas por dia. Mas 3 anos depois, se ele trabalhar certinho... Vai colher uma coisinha legal. Ele vai poder trabalhar 24 horas. E vai descendo. Ele vai 24 horas daí. Aí depois pode ser, não sei, eu tô há 3 anos. Daqui a pouco ele pode ser que ele esteja 20. Eu, hoje, a minha operação, ela funciona sozinha, ela anda sozinha. A gente tem que ficar observando e tal. Mas
tu não tira o olho, tu não desliga, tu não fecha o 24 olho horas. nunca. Ah, eu sei. Quando tu é dono do teu negócio, né? Não Tu não desliga nunca, porque sempre vai ter alguma coisa pra te resolver, pra te solucionar ou pra te criar. Sempre vai ter alguma coisa. É teu o negócio. Se tu preza pelo teu negócio, tu vai ter que ter a iniciativa pra correr atrás disso. Como tu vê teu negócio daqui a 3 anos, 2 anos, 5 anos? Pensou nisso ou não? Não, já pensei. Não, Tem muita gente que eu converso que os caras não... Daqui a 3 anos É. eu pensei em ampliar a operação, em ter um outro complexo em outro lugar. Aliás, daqui a 3 anos eu espero que ele já esteja funcionando bem. Sólido, porque, cara, quem entra no mundo do empreendedorismo, ele... Quer dizer, não posso falar em nome de outras pessoas, né? Não sei como é que é pra ti. Sim. Pra mim, gera uma satisfação muito grande. O retorno daquilo que é o teu filho dando resultado. Sim. Porque é um Então, filho, né? Tu pega 0 anos quando ali tu pensou numa camiseta da Research, essa camiseta verdinha aqui que eu exigi, Style essa aí, né? eu exigi essa. Ele hoje, falou, eu no quero WhatsApp. sacar verdinha no podcast. Então, quando tu pensou nessa camisa, nesse design, porra, essa camisa vai vender. Sim. Quando o Vaguinha te manda um WhatsApp e diz assim, ó, eu quero a verde aquela. Porra. Aquela camisa é top. Acertei. Não te dá um negócio? Acertei. Não te dá um... Essa deu boa. Não te gera uma sensação boa? Então, quando eu entro no meu negócio e vejo que tudo aquilo que eu pensei que é algo voltado para a prática de esporte, saúde, lazer, diversão, e eu entro lá e o negócio está funcionando, está lotado, e tem gente fazendo isso, dando vida para aquilo que eu pensei, cara, eu só penso em fazer mais coisas para isso. Entendeu? Eu penso em dar um segundo passo e ver esse negócio crescendo. Ô, Vaguinha, todos os negócios eles são baseados em pessoas, tá? Então, eu costumo dizer, se tu quer ter sucesso em algum negócio, cara, tu tem que tocar as pessoas. O negócio é tu resolver o problema das pessoas, né? Claro. Então, pra galera que quer empreender, cara, qual que é o problema que tu pode resolver? Que nem o Vaguinho, ó. Comecei a jogar futebol, vi que isso aqui ia ser uma boa, isso ajuda e toca as pessoas, vou abrir as minhas quadras aqui e vai ser meu plano B, porque eu gosto disso e eu vou ver isso. Porque muita gente abre um negócio que não gosta e só por causa do dinheiro. Não dá certo, mano. Não dá certo. Não. Porque tu é parado assim, pá, mano, minha quadra tá razoável. Mas eu tô jogando meu futebol, eu tô pagando as minhas contas, tá tranquilo. Mas por quê? Porque tu tá no negócio que tu gosta. Então o segredo aí pra gente começar a abrir o nosso próprio negócio é fazer o que gosta, né, mano? Sem dúvida nenhuma. Fazer o Sem que dúvida gosta. nenhuma. Não dá pra começar errado já, né, Vaguinho? Assim, não recomendo que, assim, tenha uma grana para investir, quer iniciar um novo negócio, que tu comece fazendo algo que tu não gosta. Por quê? O envolvimento não vai ser o mesmo. E tu precisa estar envolvido com aquele teu projeto. Vai estar sempre do canal. E se tu só tá olhando para os números, no primeiro vermelhinho que aparecer, tu vai correr e tu vai ter prejuízo. No primeiro vermelhinho, no primeiro número vermelho que tu enxergar, tu vai correr. E a gente sabe que vermelho, tu enxerga ele. Enxerga rapidinho. Opa! Não estamos falando de Grêmio nem Inter aqui. Sim. Lembrando que o Vaguinho vai falar qual time ele torce até o final desse podcast. Então, assim, isso é tu que tá prometendo. Tu vê muito vermelho. Sim. Então, assim, se tu enxerga o vermelho e tu não é capaz de enxergar que, bom, tem uma satisfação por trás disso aqui, que não é só o número que eu estou enxergando, e mais do que isso, esse vermelho aqui ele vai virar azul, vai virar verde, Sim. se eu estiver aqui por dentro. Isso. Então, se tu não tem a paixão pela tua marca, pelo teu projeto, por aquilo que tu criou, quando tu vai ver o vermelho, o primeiro vermelho, Tu corre. tu corre. Não E eu, vai. graças a Deus,
Eu vi os vermelhos. Já viu no começo? Ele viu alguns? Era verde, parecia a torcida do Inter, parecia o Beira-Rio. É lotado, Beira-Rio e Grenal. Parecia a popular do Inter. Sem torcida. O Beira-Rio é o Grenal desse final de semana. Entendeu? Então, assim, eu enxerguei muito vermelho. Mas eu enxerguei o vermelho e eu enxerguei um pouquinho mais na frente o verde e o azul. Por quê? Porque eu gosto do meu negócio. Sim. Eu tenho satisfação. Eu criei algo que eu vivo. Isso. Eu tô por trás disso. Tu já falou pra mim, né? Se eu puder fazer isso, tá bom. É isso, mano. É a mesma coisa cara. Eu criei a marca ali. Eu sou apaixonado por gente, né? Mas sou apaixonado por pessoas. E eu falei, mano, o que eu posso fazer que eu vou tocar pessoas, né, mano? Hoje eu mexo diretamente com a autoestima das pessoas, né? Sim. As pessoas colocam uma roupinha da Research, ainda mais com a identidade que é essa identidade do cara que teve o sonho, está realizando o sonho de ser jogador de futebol, e a gente vive representando essa galera aí, entendeu? Em forma de uma identidade. Então, ver o Vaguinha, mano, baita comunicador. Biene Combaga. 20 anos de carreira, né, Vaga? É isso aí? 20 anos de carreira vestindo a Research, pra mim isso é satisfatório também. Ver tudo lá no Donos da Bola, lá com a Research, falei, mano, chegamos, hein? Ficamos bonitos na estreia lá, hein? Ficamos bonitos, né? Bem bonitão. Não. Mas é isso, tá entendendo, Vaguinha? Mas não foi sempre assim, mano. Tu não sabe a inveja que causou eu chegar cada dia com uma camiseta diferente da Research. O cara louco lá. Bom, tive que levar pra eles, tive que levar. Tive que chegar com uma caixinha pra cada um lá, até acabar a ciumeira. Mas eu disse pra eles, trabalho honesto, sério. Humildade, resenha. Não mija fora do pinico que tu vai ganhar uma camisetinha da Research. E isso é uma figura, né? Não, mas é verdade. É uma figura, né? Que tu vai ter os teus parceiros, tu vai ter os teus relacionamentos. Relacionamento, isso é que eu gostaria de falar. Relacionamento é fundamental. Mas como é que tu tem relacionamento se tu não é uma pessoa do bem, se tu não tem caráter, se tu não é honesto, tu não tem relacionamento. Não chega, né? Tu não chega. Então, o relacionamento é muito importante. Confiança. Muito importante. Vanderlei Luxemburgo e a história do sushi. Vamos lá, vamos pra história do sushi, gente. O Vanderlei Luxemburgo, nós estávamos em Quito. Quanto tempo a gente tem? 1h05. Tá. 1h05. Nós estávamos em Quito, no Equador. O Grêmio foi jogar uma pré-Libertadores contra a LDU em 2013. 2013. Temos gremistas por aí, tu viu, né? Sabe aí a data. o Luxemburgo era maravilhoso, porque o Luxemburgo disse assim, não, vamos ficar uma semana em Quito se adaptando à altitude. E eu, pra quem tem bronquite, era um espetáculo, né? Bronquite? Tá louco, eu não conseguia sair, assim, subiu um degrau da escada do hotel. Mas depois do terceiro dia depois do terceiro dia tu... Eu tenho alguns amigos, eu tenho muitos amigos na profissão, mas eu tenho assim os que tem mais afinidade. E nessa viagem eu estava com eles. Luciano Calheiros, que hoje está em Santa Catarina e foi meu colega de Fox Sports durante muito tempo. Eu estava na Band, Calheiros estava no Fox Sports e o Gabardo da Rádio Gaúcha, meu irmão Gabardinho, nós estávamos lá em Quito. Fizemos nosso trabalho, esqueci, cara, o nome, é uma praça muito legal, Quito, cara. Bonito lá, Vaga, muito bonito, lá, não? Muito bonito. Tem uma praça central e ela é rodeada de bares, assim. Bares, restaurantes e tal. E disse, vamos comer, vamos tomar um chopp, vamos. Vamos lá, nós três. Recebemos uma mensagem do assessor de imprensa do Grêmio, Vitor Rodrigues, meu amigo Vitinho. Onde é que vocês estão? Aqui. Vem pra cá que o Luxemburgo quer conversar com vocês. Ixi. O Luxemburgo é gente boa, né, mano? Todos os jogos em Porto Alegre ou fora de Porto Alegre, ele criou uma concentração para os funcionários. Hoje ninguém concentra. Não é costume roupeiro concentrar, auxiliar técnico, massagista. Ninguém concentra. O Luxemburgo chamava os caras em viagem, daí sim concentra, né? Mas em Porto Alegre os caras tinham que ir, o preparador de goleiros, que ele tinha que ir no hotel na véspera do jogo, porque o Luxemburgo oferecia um jantar pros caras. É mesmo? De integração. Que legal, pô. Tá. E aí, num desses jantares, que foi lá em Quito, ele chamou. Chegamos lá no hotel, onde o Grêmio estava hospedado.
Sentem aí! Todo mundo do Grêmio, comissão técnica, os jogadores nos quartos, concentrados. Comissão técnica do Luxemburgo era o Emerson, jogou na Roma, na Juventus, seleção brasileira, tá louco. campeão, e base do Grêmio. E o Emerson, os outros auxiliares, preparadores, tudo, roupeiro que foi, todo mundo na mesa, com vinho, refri, água para quem quisesse, e sushi. Ah, botou um sushizinho. Barco de sushi. E eu nunca tinha comido sushi até então. Estamos falando em 2013, né? 2013. Eis que Calheiros, nós já tinha tomado um negocinho. Tinha tomado uma coisinha O já. Calheiros não tem mais arriado. Sentou do meu lado. E aí eu disse pra ele assim, Calheiros, eu nunca comi sushi na minha vida. E não tinha outra coisa. Nós tínhamos ido comer, sei lá, o que nós ia comer? Hambúrguer. Sim. Nós ia comer alguma coisa. Eu vesgo de fome depois de um dia inteiro de trabalho. Pesado. Vesgo de fome. Cara, Cansado. largaram o barco. Era um barco assim de sushi. O barco aquele grande com as peças. Todo Igual mundo do Sakurai sushi, hein? Só que Botaram... nunca tinha pegado na mão isso aqui, meu amigo. O que o Vaga aprontou? E eu sentado do lado do Luxo e o Calheiros me Ah, controlando. do lado ainda. E o Calheiros me controlando. Vaguinha, não deixa cair essa merda. Peguei um, assim, ó. Grudei. Com muita dificuldade, né? Aqui eu tô agora, já tenho Esperi. Não sei nem se eu tô pegando certo, mas eu não tinha Esperi. Tá pegando. Meu, e o negócio veio assim, ó. Veio assim. E tinha o negocinho do molho shoyu. E puf, caiu no meio do molho shoyu. Respirou pra tudo quanto foi lado. No terno e o Lu do já, homem. o Lu já tava tomando um vinho, Tá, não tá. viu. E o Calheiros, Começou a que viu, rir. deu uma gaitada que toda a mesa olhou pra mim. Foi uma das maiores vergonhas que eu passei E no ele, meio do ó, futebol. Não, ele não viu, o Luxemburgo não viu. Não viu? Mas agora Meu, ele o, vai homem ficar sabendo, senta, né? o homem senta na mesa, começa a te contar a história do Real Madrid. Tu não quer nunca mais sair. O Luxemburgo tem uma história bonita também, né? Ah, Ele era não. Então, superação. relacionamento. O Luxemburgo me indicou pra trabalhar no Fox Sports. Foi ele que te indicou? Que legal, pô. Por quê? Ele era muito amigo do vice-presidente da Fox no Brasil, Edu Zebini. E a Fox precisava de um repórter. Vaga. O Luxemburgo... Fudeu meu terno, vai ele aí mesmo. Não, o Luxa... Não, sim, teu parceiro, era né? Vai técnico, teu- né? Sim, Era o treinador. sim. Aí me botou na barca. Que massa. Relacionamento. Relacion- Agora, A gente fala network no mundo dos negócios, é network, né, mano? Se Network. dá com os caras que... relacionamento. É isso aí, mano. É uma das ferramentas muito importantes pro network, mano. Pro empreendedorismo é o Só network. que é aquele negócio. É aqueles pilares Não que a é, gente falou ali, né? não é porque o Abílio é bonitinho, é bombadinho, ele é dono da research. Se tu não é sério, se tu não tem a Integridade, confiança do confiança, cara, exatamente. esquece, os caras te Não tiram chega fora. nunca, não chega Não nunca. chega. Não chega, e é isso aí, gente. Então, para ser um bom empresário, primeiro, seja confiável. É isso, né? Seja confiável. Ô, Vaguinha, eu costumo dizer que a vida se move na mesma velocidade que a confiança, mano. Olha que legal isso que eu vou te falar. Porque quando tu começa a tua vida, tu é meio... Tu não tem muita confiança em ti, as pessoas não confiam em ti, tu não confia nas pessoas. Então, quando tu começa a ter a confiança em ti, tu começa a agir e dar resultado. Quando começa a dar resultado, as pessoas começam a confiar em ti. E quando tu começa a confiar nas pessoas, que é o relacionamento, a tua vida faz assim, mano. Então, a vida se move na mesma velocidade que a confiança. Entendeu? Boa frase. A vida se move na mesma velocidade que a confiança. Porque quando tu confia em ti, tu é confiável e tu confia nas pessoas, porque aquele cara que não confia nas pessoas, ele não é confiável, tá? O cara que não confia nas pessoas, ele não é confiável, mano. Então, a vida se move na mesma velocidade que a confiança. Quanto mais rápido tu confiar em ti, Vaguinha, tu vai abrir 5, 6, 7 quadras de futebol aí, tá? Quando mais rápido as pessoas confiarem em ti, elas vão abrir um mercado pra ti. Quanto mais rápido tu for confiável, Sem dúvida. vai abrir as portas pra ti também. A Sem vida dúvida. se move na mesma velocidade que a confiança. Então, quer empreender, quer começar teu próprio negócio, já confia em ti desde agora, mano. Depois seja confiável, eu sou muito- depois confie. Agradeço muito a Deus também por ter
por ter colocado, e eu acho que também não é de graça, por ter colocado pessoas boas na minha vida. Profissional falando, né? Tô falando da minha vida profissional. Eu tenho um carinho muito grande pelo Leonardo Meneghetti, que é o diretor-geral da Band. Fenômeno. Ribeiro Neto, que entrou no meu lugar, estava fora do mercado e entrou no meu lugar. Foram pessoas que abriram as portas para mim, do meio. Ricardo Vidarte foi o primeiro, falecido Ricardo Vidarte, morreu em 2016 ou 2017, por conta de um ataque cardíaco, mas foi o cara que me trouxe para Porto Alegre, para a Rádio Pampa. Eu sou muito grato a essas pessoas porque elas entraram na minha vida para me ajudar. Cara, tem uma coisa assim, ó, sozinho. Quem faz nada? Sozinho tu não faz nada e tu não chega a lugar nenhum. Não chega, pô. Entendeu? Não chega. Não chega. Sozinho tu não chega. Tu vai chegar com pessoas boas que vão te ajudar, pessoas boas que vão trabalhar por ti e que precisam ser Guiadas. Tem um exemplo? essas pessoas boas, as pessoas que vão trabalhar por ti, Tem que ter um norte, uma elas precisam ter uma referência, referência, norte. Caminho. e elas precisam ter em ti um porto seguro. Pode segurar. Confiar no teu, confiar que a Confiança. tua palavra, não adianta eu chegar para um funcionário meu e dizer para ele isso aqui, ó, isso aqui é a minha quadra de beach tênis hoje, ó. Isso aqui é o meu complexo de beach tênis. Daqui a 2 anos, isso aqui vai ser a Disney World. Sim. Tá muito longe. Não vai, E o entendeu? resultado não tá mostrando. Mas tu isso. dizer pra ele assim, ó, Mostrar o caminho, né? daqui a 1 ano eu quero tu fora desse balcão aí. Tu vai estar aqui, Isso. desse lado aqui, Passo a passo. nós vamos abrir, entendeu? Trajetória, E explicar pra ele. mostrar. E mostrar pra ele. Não funcionou agora, explica pra ele. Sim. Seja honesto e Isso. diga, ó, não Já deu está. agora, mas ali na frente vai dar. Entendeu? Ou, meu amigo, não vai dar. Não vai dar. Joga limpo. Não deu certo? É o que eu tenho pra ti é isso aqui. É Eu isso. te menti alguma vez? Não te menti. Joga sempre, olho no olho, com seriedade e sinceridade com todos na Todo tua mundo. volta. Ah. Com quem te ajuda, com quem te abriu porta e com quem trabalha por ti. Isso aí. Confiança, né, mano? Confiança tem cheiro. Confiança Confiança fede. Tu chega na pessoa, tu já vê se ela tem confiança, se ela é confiável ou não. Então, pra quem quer empreender... acho que nem empreender, né, mano? É a vida, né? É a vida. Porque, tipo, se tu tá do lado de uma pessoa que ela não confia em si, tu vê que, essa pessoa aí... E não tem como, não vai virar. Não chega. O que vai acontecer? Vai sair de perto. Como que é o Wagner? Paizão, filho, mulher, como que é a resenha? Tá de Lazerzinho, aquela coisa toda. Como que é o Wagnerzão? Cara, não tem coisa melhor no mundo, né? Só quem é pai sabe o que é ser pai. E, poxa, por isso que eu Coisa mais linda, eu falo muito em Deus, porque antes do projeto, antes de ter um projeto ser pai, tem um sonho, né? E o meu sonho, hoje a minha filha que está entendendo, eu até fico emocionado, mas hoje a minha filha que está entendendo as coisas, eu falo para ela que, assim, eu sempre quis ter uma menina legal, né? parecida comigo, assim, sabe? Pele clarinha, com cabelinho loirinho, né? Pra garantir que é minha, né? Coisa mais linda. Pra garantir que é minha. E eu sempre imaginei, assim, nos meus sonhos, essa princesinha. Imaginou ela do jeito que ela é. Aí que tá. Eu sempre imaginei uma loirinha, meiguinha, né? Sempre imaginei ela. Cara, quando ela nasceu e quando ela começou a formar o rostinho de criança mesmo, não de bebê, eu vi que ali tinha um presente muito melhor do que eu pedi, do que eu imaginava. Porque é o teu filho e não adianta. O teu filho é o mais bonito de todos, não tem explicação. E eu falo isso pra ela, filha, o pai imaginava uma princesinha. Quantos anos ela tava? Assim, tá com 5 anos. 5 anos. Alice. Vai fazer 6 em fevereiro. E Deus mandou pro pai algo muito melhor, que é tu. Tu é muito mais bonita do que eu imaginar.
E eu tive uma perda em 2019, que foi o falecimento do meu pai, por motivo de câncer. Sim. E aí tem uma história muito legal, porque a gente descobriu que o Theo, que a minha esposa estava grávida, do Theo, pouquinho antes da virada do mês de julho para agosto. A gente precisou dar uma seguradinha, aquela segurada para não contar para ninguém, Sim. né? Mais de precaução assim. E nós convidamos os meus pais e os pais da minha esposa para um almoço lá no Morro de Osório, lá Sim. no Dodô, lá. Já Lá almoçou no lá? Dodô, claro, pô. Tem Dodô comida é melhor, cultural, né? não tem comida melhor. E o meu pai já vinha se queixando de algumas coisas. A gente fez um anúncio lá. E uma semana depois a gente descobriu que o pai estava com câncer. No Mas estágio que era o avançado. câncer dele, né? Ele teve câncer no rim. No rim, nossa E senhora. aí passou para o pulmão. Ixi. E minha metástase foi em 2 meses. Mas ele já sabia ou não? Não. Ele foi consultar, saiu, fez os exames, saiu. Demorou para sair os exames. E aí quando foi mas no constatado, sim, foi bem duro, foi bem pesado. Mas o pai participou. E eu tenho até no meu Instagram isso. Que legal, pô. Tem no Instagram o vídeo do chá de revelação. Porque ali eu pedi um menino. Ah, tinha pedido no menino. Ali eu pedi um menino, né? Porque eu queria o casalzinho pra fechar a conta. E ali tinha um símbolo. Porque, cara, no fundo, quando a gente tem uma esperança, assim, de que as coisas vão acontecer, né? Que tu, sabe, o meu pai vai ter um tratamento, ele vai ficar mais tempo vivo. Tu tem Sim, isso, a esperança entendeu? é a última que morre, né? Mas, sabe, alguma coisa já me dizia ali que... E, cara, olha só, praticamente na mesma semana que eu descobri que eu teria um filho, eu descobri que eu ia perder o meu pai. Nossa. Que balde de água fria. Então, assim... Balançou. Foi, e aí veio no chá de revelação, eu só pedi que fosse um menino. Pra ser ninguém substitui, né? Ninguém não substitui um pai, né? Mas eu queria que fosse um menino Pra representar aquela figura ali que... pra eu poder passar adiante Do que o o que legado meu pai que teu pai me passou. deixou de lealdade, de seriedade, de correção, para eu poder passar pro meu filho. E, cara, tem no meu Instagram ali, tem o chá de revelação. Quando sobe o balão azul ali, o meu pai me abraça, a gente chora bastante, Então, assim, Deus foi muito bom comigo, porque Deus me deu uma princesa que eu pedi, e depois eu pedi um príncipe, e veio um príncipe. 2, fechou. E, cara, assim, eu tenho uma história que eu acho que é legal contar também, eu acho que eu nunca contei. Minha relação com meu pai não era uma relação muito carinhosa, Sim. como a que eu tenho com os meus filhos hoje. Porque o meu pai era aquele cidadão do interior, aquele gaúcho, que era um cara mais, sabe, sempre nos tratou Sim. da melhor forma possível. Nunca faltou absolutamente nada. Nunca. Não, ele dava uma cintada quando merecia. Ah, não, fazia. Dava uma cintadinha, Tem que educar o filho, né? mas assim, ele foi um homem muito bom pra nós, pra família toda. Mas o meu pai foi dizer eu te amo pra mim na última semana de vida dele. O que eu quero dizer que ele não era esse. Não expressava o amor que ele não falava Sim. o amor. A gente sabia que ele era um cara que era Claro, dedicado a nós, a família, e esse era o grande amor dele, né? Ver nós bem, ele bem com a gente, e ele, pra ele, esse era o eu te amo. Sim. Entendeu? Sim, sim. E Ainda mais o homem. E o meu pai na cama do hospital, já no Álvaro Alvim, que é o hospital que trata já dos cuidados paliativos para a morte, já encaminha para a morte. Meu pai me segurou na minha mão e me disse assim, ó, eu te amo. Bah. E aí eu falei, não, eu que te amo, porque eu também nunca tinha dito para ele. Nossa senhora. Tu entendeu? E, cara, e aí eu fiquei pensando, puta, eu perdi 40 anos da minha que vida. Não falou, né, gente? De Aulas, poder gente. dizer. Então hoje, com a minha filha mais velha, meu filho, eu tenho uma competição. A gente tem uma competição, eu e ela, de quem fala mais eu te amo. Que legal, pô. Muito entendeu? Bom. Muito bom. Daí ela entra no carro e ela, pai,
E eu falo, filha, Eu eu te te amo, eu 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 te amo. E aí eu Ah. começo a gritar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ô, Porque, mas cara, isso aí, tu tem que expressar o teu sentimento, Expressar, entendeu? Eu falo. Cara, não dá, não tem mais. Por quê? É. Entendeu? Por quê? É que Cara, foi a expressa. educação que tu recebeu É. e tudo ficou travado. Tu achou que, sei lá, poderia receber uma represália ali. Mas, cara, eu falo pro meu velho, pai, eu te amo, pra minha mãe. Eu sou esse cara, né, mano? É porque, que nem eu te falei, eu amo pessoas, né, mano? Eu te amo, porra, amigão, viramos amigo aí, né, mano? Depois desse. Já éramos amigos, agora eu sabendo da tua história, sabendo de verdade quem é o Wagner. Porra, mano, eu te amo, cara. Porra. Mas é isso aí, mano, porque, Cara, que nem tu obrigado. falou, cara, às vezes a gente passa uma vida sem expressar esse amor que a gente teve Pô. e a gente perde tempo e quando vê, era tarde Foi demais. muito marcante pra mim. Entendeu? Foi Mas realmente isso a gente tá aqui pra servir de exemplo pras pessoas, né? Claro. Porra, mano, não custa nada olhar pro teu pai, pra tua mãe e pras pessoas que tu gosta de falar eu te amo, mano. Até Essa é a coisa porque mais bonita que tem, né? o maior legado deles o maior legado pra mim do meu pai que ele deixou não foi uma condição financeira boa, não foi a faculdade que ele me pagou pra eu estudar. Claro que eu tenho gratidão por tudo isso. Claro. Não foi o... Quer uma aguinha saborizada? Não, obrigado. Não? Não foi o prato de comida que nunca faltou dentro de casa. Não. O maior legado que meu pai me deixou foi a ética, a correção, Educação, como se portar como pessoa, como ser humano, como agir em situações delicadas, como pai de família, como pessoa, como filho, como irmão, como agir, ter postura, como pessoa para chegar num ambiente de trabalho, como se portar, como se relacionar com pessoas. Isso é o maior legado que ele deixou. Essa é a vida, né? É. E muita gente não consegue fazer isso, né? Tu é um cara que tu chega e sai em qualquer lugar. É isso que tu tá me falando. Exatamente. Isso foi o legado que teu pai, porque a pessoa que tu é esse cara aí e pronto. E é isso que eu queria passar que eu quero e vou passar pro meu filho, que é o Telzito Fabuloso. Fabuloso, ele é bravo, ele é bravo. Ele é mano. bravo, ele é bravo. É isso aí, meus parceiros. Tu já tinha falado pra alguém sobre isso já? Em algum lugar, não, primeira vez. Isso é muito bom, né, cara? Porque, Primeira vez, é. Porque olha só, a gente conversando num podcast aqui, além de a gente tá inspirando pessoas lá do outro lado, tá voltando lá na nostalgia, lembrou do teu velhinho, lembrou o amor que você perguntar dos meus filhos, né, cara? O amor que a gente filhos. tem pelas crianças, assim. É. E outra coisa, imagina, tu não conseguiu falar pro teu pai, hoje tá falando pro Brasil todo o amor que tu tinha pro teu pai, né, mano? Exatamente. Então, compensa, né? É. Compensa. Gente, esse cara é fenômeno, o brabo no futebol, ele é uma perna, porque... E o ele falou time? assim, ó, E o time? Uma pena que tá acabando, o pessoal tá fazendo sinal lá pra acabar. O pessoal tá fazendo sinal pra acabar. Eu ia falar, mas o pessoal pediu pra encerrar. Gente, o Vaguinho é jogador caro, gente. Encerra. Ô, Vaguinho, vamos falar do jogador caro que tu era. O Vaguinho é jogador caro, mano. Futebol, que esse cara, ele é brabo. Tá? Ele é brabo, eu já vi. Vamos ter que marcar um joguinho, né? Fiasco nessa Copa Dinho lá em Capão da Cabeça. Mais. Afoguei nos pontos finais. Minha dupla tá querendo arrancar minha cabeça. Mas é isso aí, pai. O que vale é a resenha. Meus parceiros, como vocês sabem, meus ParsaCast, eu gosto de terminar sempre com uma frase, tá? Eu vou fazer a pergunta do meu parceiro Vaga aqui. Vaguinha, se tivesse, tá? Cara, tá acabando o mundo, mano. E tem uma oportunidade de salvar o mundo. E essa oportunidade é uma frase que o Wagner vai deixar. E essa frase pode salvar toda a humanidade. E essa frase vai aparecer ali por 15, 30, no máximo 1 minuto e vai sumir. Sim. Qual que é a frase que você deixaria pra essa humanidade, pra esse mundo, pra salvar esse mundo aí, ô Vaguinha? Então, cara, eu acredito muito. Eu acredito muito que a lealdade, tu leva ela pra onde tu for. Então, abrace os teus. Abrace quem é leal a ti. E nunca abandone a lealdade.
Porque na hora que o sapato aperta, na hora que a barca tá se fechando, só quem é leal a ti vai te abraçar. Então, assim, não é uma frase pronta. Sim, não. É do coração, né? Mas é mais assim, se tu tivesse me perguntado uma palavra, lealdade. Lealdade. Lealdade aos teus sempre. E vamos junto nessa. E vamos embora. Muito bom, meus parceiros! Vem com vaga! Esse foi o primeiro episódio do Meus ParsaCast com esse fenômeno. Pô, que é que meu honra, amigo primeiro aí. aí. Obrigado E seguinte, mesmo. cara, temos muita coisa e outras vezes vou te fazer outros convites com tempo pra voltar, que eu sei que tu é um cara ocupado. Cara, muito obrigado do fundo do coração. Aprendi muito contigo e continua sendo esse espelho pra sociedade, que a nossa sociedade passou de pessoas que nem tu, cara. Muito Eu te obrigado. agradeço pelo convite e eu só aceitei o teu convite porque eu tinha certeza que eu estando aqui eu ia aprender alguma coisa. E tu pode ter certeza que eu aprendo muito contigo. E tu é um case de sucesso e os cases de sucesso a gente não pode menosprezar nunca. Tem que abraçar pra sempre. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto, Que é meu isso, gente. Sem palavras. Esse foi o Meus Parceiros Cast com esse fenômeno. Gente, ó, canal do Vaga, vai lá que esse cara sabe tudo da dupla Grenal e um baita exemplo pra sociedade. Tamo junto, meus parceiros. Até mais. Beijo, seus lindos. Valeu, gente. Valeu.